A porção Toledot Gerações, ela apresenta, até de maneira bastante rápida, duas gerações. Na realidade, também a gente pode compreender que são apresentados diante dos nossos olhos dois caminhos. É um caminho de vida e um caminho de morte. Não existe negociação diante do Eterno. É um caminho de obediência, que leva à vida, e um caminho de desobediência, de obstinação, que conduz à morte. Não tem meio termo, não tem meio, né? Ou é 0 ou é 1. É binário o relacionamento com o Eterno. Mas ele apresentou essa situação diante de nós em relação a essa paraxá, e aí a gente pode perceber isso nas bênçãos que foram colocadas para Jacó e para Esaú. Antes que nós possamos olhar a escolha do Eterno, ou a determinação da bênção do Eterno sobre Jacó e sobre Esaú, a gente tem vários locais na Bíblia, na palavra do Eterno, que vem perguntar se isso é justo, se isso é injusto, e o Eterno vem requerer de nós: vocês são justos? Vocês têm práticas justas diante de mim? Aprove a mim abençoar a Jacó, porque eu entendo que nele tem todas as características para seguir aquilo que foi dado a Abraão e aquilo que foi dado a Isaac. E Jacó tinha essas características. E ele faz isso diante dos nossos olhos, para que a gente simplesmente se cale diante da grandeza do Eterno e aceite a verdade. Da mesma forma como nos tempos de Yeshua, ele ensinando, ele faz a colocação daqueles trabalhadores que trabalharam durante todo um período, e aqueles que trabalharam um período de apenas 1 hora recebem o mesmo salário. E muitos se levantam questionando sobre a justiça desse pagamento. E o Eterno se volta: eu sou o dono da vinha, e eu faço da maneira como eu quero, porque eu sou o dono da vida. E ele diz, ele quer que todos se salvem. O Eterno não tem prazer na morte. Então, a ideia da paraxá Toledot, onde o Eterno coloca dois caminhos, onde coloca duas gerações, uma geração que vai produzir a vida e uma geração que vai produzir a morte. Vamos ver isso lá em Gênesis 27, lá na bênção que foi dada a Jacó, versículo 28 e 29. Gênesis 27, versículos 28 e 29. Assim, pois, Elohim te dê do orvalho do céu, da gordura da terra e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te todas as nações, sirvam-te os povos, e as nações se curvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Aqui o Eterno, ele fixa uma bênção em relação a Jacó, fixado, com a ideia da supremacia e do sustento. Então o Eterno dá a Jacó a supremacia, ou seja, o poderio estar sobre, ser autoridade sobre, e para isso, para realizar essa autoridade, ele dá todo o sustento. E durante toda a palavra do Eterno, todo o percurso da palavra do Eterno, nós vemos as profecias das nações que subirão à casa de Israel para sustentar a casa de Israel, para que ele possa realizar o seu serviço. Por outro lado, a bênção que ficou destinada a Esaú, ela se encontra ali no versículo 39 e 40. Vamos ver. A tua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto.
pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, sacudirás o seu jugo no teu pescoço. Aqui a gente percebe que Esaú teria, que por meio da sua força, por meio do seu braço, se manter, e quando coloca o Eterno que Esaú ficaria longe do orvalho, a região ali de Israel necessita das bênçãos do Eterno, ou seja, da misericórdia do Eterno, que o povo ande em linha com o Eterno para que haja a chuva na sua estação própria, a chuva serôdia, que é uma chuva fora do seu tempo, e o orvalho para a manutenção de toda a plantação, toda a vegetação, para que as festas bíblicas aconteçam, porque o Eterno fixou encontros em relação a todas essas situações. E isso diz respeito intimamente à questão da obediência. Logo quando se chega a festa de Hanukkah, que está aí às portas, nós já estamos ativamente, nós já nos estamos preparando para ela, o povo de Israel começa uma oração constante para que haja chuvas, para que na festa de Pêssah já tenhamos frutos, e ainda em Shavuot isso se conclua com uma festa grandiosa, com a presença dos primeiros frutos, das primícias. Então é uma dependência de obediência, de buscar do Eterno quais são os encaminhamentos. Essas características Esaú não possui. Por isso, não é simplesmente uma questão de justiça ou de injustiça. São características que não são próprias, que não são da natureza de Esaú. E aí, compreender gerações é saber que, por meio de toda a história do povo de Israel, até a vinda do Mashiach, e até chegar no dia de hoje, nós precisamos compreender que o nosso comprometimento, o nosso relacionamento com o Eterno e as nossas responsabilidades, da maneira como nós assumimos essas responsabilidades, é que vão dizer de nós se nós estamos mais para a geração de Esaú ou mais para a geração de Jacó. Não existe uma herança física que seja automática, simplesmente por conta, seja de sangue, seja de uma outra situação. Não havendo obediência, é isso que nós precisamos compreender, não havendo obediência aos mandamentos, não havendo um retorno, uma techuvá, um retorno para a Torá, ou seja, para a vontade estabelecida do Eterno, dificilmente nós serem encontrado em nós as características de Jacó, como o Eterno exige de nós. Esse que é o nosso objetivo, tentar compreender isso nessa manhã. Quando fala que Esaú, quando se passar a sua paciência, que pela sua espada viverás e ao teu irmão servirás, mas quando te tornares impaciente, sacudirás o seu jugo do seu pescoço. Os comentários rabínicos em relação a isso dizem respeito sobre a responsabilidade de Israel. Por quê? Essa bênção foi dada a Israel não simplesmente porque foi da vontade do Eterno, e isso é um elemento que é colocado assim, de qualquer forma. É exigido por parte de Israel toda uma conduta dessas características de Jacó, de ser temente ao Eterno, de seguir ao mandamento. Então, dizem os rabinos que se Israel transgredir a Torá, e nas oportunidades que Israel teve ou tiver de transgredir a Torá, Esaú, ele tem a capacidade de sacudir o jugo de Israel do seu pescoço. Olha como é grave essa situação. Aquilo que foi dito lá a Rebeca, de que uma nação ela não vai conviver junto com a outra, porque não tem como as duas conviverem ao mesmo tempo. Ou uma estará por cima, ou outra estará por cima. E a única maneira de Israel se manter por cima é na obediência da Torá. É na obediência da vontade do Eterno que foi estabelecida. Então, para que haja toda a bênção que a gente acabou de cantar aqui agora sobre a nossa nação de Israel, precisamos estar cientes de que precisamos obedecer à vontade do Eterno. Precisamos, assim, realizar o nosso papel, que é proclamar o nome do Eterno. É isso que nós precisamos ter em mente.
e veremos que isso nos chegou a nós até esse momento, justamente por conta dessa transgressão que houve por parte de Israel. E vamos ver durante o percurso, tentar fazer um percurso histórico para que a gente possa compreender como que isso chegou até os nossos dias, como que foi o contexto em que Yeshua compareceu a Israel para realizar o seu serviço. Então, as responsabilidades de Israel faz com que ele tenha um relacionamento próximo e extremo com o Eterno. Não é de qualquer forma que Israel vai ter um relacionamento com o Eterno. É um relacionamento próximo, mas é um relacionamento extremo. É assim, no limiar da faca, ou ele obedece, ou ele já está pronto para ser cortado. E isso não é diferente conosco. Nós não estamos falando em Israel como se nós fôssemos diferentes disso. Pois eu creio que se todos nós estamos aqui, nós temos a fé emuná no Mashiach, que é o sumo sacerdote Yeshua, e por isso nós estamos buscando a nossa herança, que é a nossa salvação, que foi prometida a Abraão, Isaac e a Jacó. Então nós não estamos aqui falando de Israel como se fosse uma nação de um lado e nós estivéssemos de outro. Somos um povo só diante da presença do Eterno. Vamos ver como é que essa situação se configura ali em Números 33. Como que esse relacionamento com o Eterno, por parte da nação de Israel, ele é perigoso para a nação de Israel. É o único relacionamento, mas ele é extremamente perigoso. Ele é um limiar, ele é uma situação bastante difícil, ele é uma situação onde não existe como titubear, como a gente falou no começo. Não existem dois caminhos. Ou é um caminho que você vai permanecer no mandamento do Eterno, na vontade estabelecida pelo Eterno, ou você vai estar fora dele. Vamos ver aqui. A gente tem que compreender que a terra prometida, ela uma alegoria da própria salvação. Então, vamos ver aqui que para a entrada na terra prometida, Moisés recebe essa exortação, que está lá em Números 33, 50 a 56. Números 33, 50 a 56. Disse o Eterno a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes atravessado o Jordão para a terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas as suas imagens esculpidas, todas as suas imagens de fundição, e demolireis todos os seus lugares altos. Tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, pois vos dei esta terra para possuirdes. Por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Ao mais numeroso dareis herança maior, e ao menos numeroso dareis herança menor. Onde a sorte cair para alguém, aí será a sua herança. Segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Mas se não expulsardes os moradores da terra de diante de vós, os que deixardes dentre eles vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas ilhargas, e vos hostilizarão na terra em que habitardes. E então farei a vós como pensei fazer a eles. Então aqui a situação está clara. Ao adentrarmos a terra prometida, se nós quisermos entrar na terra da salvação, se nós quisermos alcançar a salvação, nós temos que fazer uma verdadeira purificação. E não é uma purificação exterior. E não é uma purificação vista aos olhos. É algo do coração. É algo que apenas foi dado a Yeshua HaMashiach como nosso sumo sacerdote, olhar no interior do nosso coração e saber se somos sinceros em relação aos nossos atos ou se estamos fazendo uma figuração. Porque se não for verdadeira essa limpeza, se nós não deitarmos fora toda a idolatria, derrubarmos os postes ídolos, ou seja, pegar os nossos conceitos, pegar aquilo que nós acreditamos, o que nós acreditamos. Ora, o Eterno nos deu uma casa. É nessa mesma porção que fala sobre o poço de Rehovot,
que Ele nos deu uma casa onde o Eterno fala conosco continuamente. Se recebemos isso, nós temos a orientação do Eterno. E não temos a oportunidade de buscarmos conceito onde quer que seja. O Eterno tem nos dado conceitos. O Eterno tem exigido de nós a limpeza desses conceitos, que é isso aqui que o Eterno está colocando. Nós temos que entender isso profundamente. Por quê? Se nós não fizermos essa limpeza, olha o que diz aqui no versículo 56. E então farei a vós como pensei fazer a eles. Isso é uma penalidade, caso não seja feita a limpeza que precisa ser feita para adentrar a terra prometida. É uma penalidade. Temos que estar atentos a essa situação. Então não há espaço para buscarmos um entendimento particular do que eu acho, do que eu penso. Nós precisamos buscar do Eterno, estar em linha, em sintonia com o Eterno, buscar nas suas escrituras com toda a serenidade, porque o Eterno tem nos dado a orientação de que necessitamos. Isso tem que ser uma coisa clara e tranquila diante da nossa presença. Clara e tranquila diante da nossa presença. Em relação a essa situação, nós precisamos compreender que Israel ele não tem o direito de desvirtuar o seu papel. Aqui, como falamos, se Israel transgredir a Torá, Esaú vai ter a oportunidade de tirar o jugo de Israel do seu pescoço, ou seja, vai superar, vai vir sobre Israel, vai vir sobre Jacó. A ordem do Eterno é outra. A ordem do Eterno é outra. Não podemos deixar que isso aconteça. E isso de maneira individual em nossas vidas e também de maneira coletiva. Então, se Israel desvirtuar o seu papel diante do Eterno, fazer conhecer o Eterno como o único Senhor, esse é o papel do Eterno. A gente já ensinou aqui várias vezes. O papel de Israel, o papel do nosso sumo sacerdote Yeshua HaMashiach é o mesmo, fazer com que os povos conheçam que o Eterno é o único Elohim. Porque nisso consiste a salvação, nisso consiste a herança, a terra que nós temos que entrar. Nesse conhecimento. E se Israel não tomar essa medida, se ela não se purificar, se ela não fizer todo esse serviço de obediência, receberá o mesmo destino dos povos retirados da terra da herança. Pois temos que reconhecer, os povos foram arrancados para que Israel habitasse. Assim como acabamos de cantar as bênçãos de Jacó. As bênçãos foram dadas para que um serviço fosse realizado, para que não faltasse o alimento na mesa daqueles que creem, daqueles que necessitam. Não é simplesmente para viver numa situação de destaque, ou como se fosse reinando sobre a terra e as outras pessoas em opressão. Não é para levar vida e libertação. Era para proclamar o nome do Eterno, para proclamar a vida e a libertação. Não para o aprisionamento, mas para a libertação. E em relação a isso, a gente precisa ir na Haftará, lá em Malaquias. Essa é a Haftará regular, a Haftará desse ano em Samuel, mas a Haftará de Malaquias fala bastante ao nosso coração. Aqui interessante é ver como realizar a tomada da terra prometida, conquistar a salvação das nossas almas, como que devemos fazer isso. Porque com a idolatria e um serviço corrompido é impossível conquistarmos essa terra prometida, como vimos. Se tivermos idolatria, se tivermos impureza, não temos como colocar essa situação. Como vimos ali em Números 33, o Eterno fará conosco aquilo que estava programado fazer com os povos que estavam naquela terra. Antes temos que limpar, tirar os nossos conceitos, os pensamentos que estão na nossa cabeça e buscar a integralidade, ter um relacionamento íntegro, como é Jacó, íntegro diante do Eterno. Não tem como ter um relacionamento hipócrita com o Eterno. Não existe essa possibilidade. Essa é... Isso, a pastora está salientando aqui que Jacó ainda não é, ele ainda vai ser, porque tem um período de tratamento.
Mas aí a gente tem, né? Rebeca até acreditava que seria um período curto, né? Fica um período curto na casa de Labão, mas passaram 21 anos. Mas é uma profecia, né? Então, por quê? A palavra do Eterno, ela vai acontecer. Então, quando a gente traz essa palavra, né? E obviamente, para nós, uma palavra de exortação, a gente traz essa palavra, para que todos aqueles que dão ouvido à palavra de exortação que vem do Eterno, eles irão ser justificados, né? Mas existe todo um período de consagração, toda uma situação de tratamento que precisa ser verificada. Então, a gente precisa compreender que Yeshua veio justamente na situação, chamando a atenção sobre essa questão da hipocrisia, quando ele falava que por fora tem toda uma visibilidade, mas por dentro são como sepulcros caiados. E aí ele fala da toda a autoridade aos versados, né, na palavra, onde se coloca que eles se assentam na cadeira de Moisés, como foi até colocado na semana passada também, conhecem a Torá profundamente, mas Yeshua adverte, faça exatamente o que eles falam, mas não faça como eles fazem, porque o interior estava corrompido. E o que o Eterno está exigindo de nós é o interior tratado, é o interior honesto, íntegro. É uma coisa só, você tem que ver uma coisa só, tem que ser uma coisa só. Então vamos lá, em Malaquias, capítulo 1, versículos 6 a 14. Aqui antes ele já fala que ele escolheu a Jacó, mas no versículo 6 a 14 ele diz assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Eterno dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Eterno é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado em ti, e te será favorável, diz o Eterno dos exércitos. Agora suplicai o favor de Elohim, para que se compadeça de nós. Com tal oferta na vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Eterno dos exércitos. Oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Eterno dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar saberão ao meu nome, oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Eterno dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Eterno é impura, e o seu produto, isso é, a sua comida é desprezível. E dizeis também, que canseira, e os lançastes ao desprezo, diz o Eterno dos exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Eterno. Maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Eterno uma coisa vil. Pois eu sou o grande rei, diz o Eterno dos exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Aqui o Eterno está requerendo um sacrifício verdadeiro, íntegro. Aqui ele está requerendo o que está dentro do coração. Por isso, o Eterno está fazendo toda essa movimentação e está chamando a atenção para nós em relação a essa situação. Ele requer aqui essa situação. E aí ele vai mais profundo. Por quê? Aqui nós estamos chamando a atenção sobre a responsabilidade da nação de Israel como uma geração que vai trazer a vida, que vai fazer o único povo que foi dado a autoridade de fazer muitos entrarem a vida eterna. Porque foi o caminho que o Eterno apresentou e trouxe para a salvação da humanidade na figura do nosso sumo sacerdote Yeshua HaMashiach.
Então é uma situação de responsabilidade. É uma situação de responsabilidade. E aí essa responsabilidade é requerida dos sacerdotes. E quando essa responsabilidade ela não é cumprida, assim como vimos ali em Números, assim como vimos que está sobre a bênção de Jacó, e também tem relação sobre a bênção de Esaú, isso é requerido do povo de Israel. Se não cumprir com a Torá, vai ser julgado, vai ser punido. Por quê? Porque eu quero a sinceridade dos vossos corações, para que vocês sirvam a mim com integridade de coração. Essa que é a vontade do Eterno. Vamos ver isso, como ele cobra isso agora em Malaquias, no capítulo 2, de 1 a 9. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Então aqui não existe margem para dúvida. Ele está falando com os responsáveis, com aqueles que fazem um relacionamento do povo com o Eterno. Aqueles que fazem a apresentação do sacrifício, aqueles que são responsáveis pela liturgia, aqueles que são responsáveis pelo retorno, pela ministração da palavra, pelo direcionamento do povo. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Eterno dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, em linha com a bênção que foi dada a Jacó e a bênção que foi dada a Esaú. A bênção que foi dada a Jacó é de supremacia e de abundância, mas para fazer um serviço de se apresentar diante do Eterno de maneira pura, para trazer a salvação à humanidade. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência, reprovarei as vossas gerações, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com este sereis levados para fora. Não é uma palavra doce. A desobediência, quando o sacerdote não cumpre com o seu papel. Nós temos aqui lá no livro de Levítico toda a organização em relação aos serviços. O esterco era jogado fora. E aqui o Eterno está dizendo que o esterco do sacrifício será esfregado no rosto dos sacerdotes e será posto fora junto com todos, quando não cumprirem com seu papel. Que é levar a salvação, que é fazer entrar na terra prometida. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança seja com Levi, diz o Eterno dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei ambas para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A Torá da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Ou seja, realizou o seu serviço. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, ou seja, a palavra de autoridade que foi dada a Jacó, uma geração que é para trazer a vida. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, ou seja, a verdade, a vontade do Eterno, que é a Torá. E da sua boca devem os homens procurar a instrução, ou seja, a referência é Israel. A referência é porque o Eterno deu a Torá a esse povo, a nós que chegamos e estamos entrando, compreendendo os seus mandamentos por meio do nosso sumo sacerdote. Porque ele é o mensageiro do Eterno dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, e a muitos fizeste tropeçar na Torá. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Eterno dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção das pessoas na Torá. O serviço não era para fazer acepção de pessoas. O serviço era para trazer a vida, para conduzir. O serviço sacerdotal é um serviço de relacionamento do povo com o Eterno. É desfaltar, é purificar, é compreender qual é o caminho que deve fazer, é saber quais são os parâmetros e quais são os preceitos. Não é buscar quais são os conceitos e o que nós achamos justos dentro do nosso coração. O Eterno estabeleceu o universo e deu a sua Torá notoriedade para que nós buscássemos na Torá quais são os parâmetros que nós devemos ter de santidade.
não é em relação ao que nós achamos, o que nós pensamos. É isso que nós devemos temer com todo o temor. E esse serviço, esse sacrifício, ele é um sacrifício que exige de nós nos colocarmos diante do Eterno como um sacrifício vivo, como está ali em Romanos 12. Vamos ali. Romanos 12. Porque se ele requer de nós o que está dentro do nosso coração, o que ele quer de nós é que nós sejamos esse sacrifício vivo para servirmos e para fazer o que ele requer de nós, que é a proclamação do seu nome, mas de maneira correta, segundo os conceitos que ele tem colocado nos nossos corações, não segundo o que nós achamos. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, ou seja, integralmente, não como animal coxo, defeituoso, com contendas, com coração envenenado, com conceitos. Os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, que é o vosso culto racional, vosso serviço. E não vos conformeis com este mundo. Não devemos nos associar, não devemos nos conformar com os parâmetros deste mundo, o que é terreno. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Aqui no versículo 2 fica clara a necessidade de que nós devemos morrer para esse mundo. Nós devemos deixar os conceitos e os critérios deste mundo, não nos associando com eles, para vivermos um verdadeiro sacrifício diante do Eterno e subir diante dele para realizar esse sacrifício. É isso que o Eterno requer de nós em relação a um sacrifício íntegro, com um coração verdadeiro, onde a nossa boca vai falar, o nosso coração vai falar, os nossos atos de justiça vão falar, para que possamos realizar o serviço de proclamação do nome do Eterno, para ser uma geração que leva a vida. E assim seremos uma geração que leva a vida, e não teremos as características da geração de Esaú, mas teremos em nós as características da geração de Jacó, que leva a vida, que é íntegro, que cumpre o seu papel. Que cumpre o seu papel. E aqui já fica claro a nossa dependência do Eterno. Por quê? Nós não temos a capacidade de arquitetar ou de pensar qualquer tipo de ação em relação a isso. Temos que andar de acordo com o Eterno, nos seus estatutos, naquilo que Ele tem dado, na orientação do seu Santo Espírito. É importante compreender que Malaquias, ele vem com essa palavra já depois do exílio babilônico, que representa o exílio babilônico representou um duro castigo devido à desvirtuação da responsabilidade de Israel, que é exatamente isso que nós estamos tratando aqui. Aconteceu o exílio babilônico da maneira como foi, justamente porque Israel não cumpriu o seu papel e transgrediu a Torá, como nós falamos ali, que Esaú poderia sacudir o jugo do seu pescoço caso Israel não cumprisse com a Torá. E foi o que aconteceu. Só que hoje nós já sabemos que isso aconteceu para que pudéssemos ter acesso a toda essa verdade. Mas precisamos estar atentos para que não seja conosco também o que já aconteceu com Israel, para que todos possamos estar voltados para os conceitos do Eterno e voltados para o caminho do que o Eterno quer, que é a sinceridade e integridade, para que possamos carregar a vida e proclamar o nome do Eterno de maneira correta. Vamos ver 2 Reis, versículo 24, de 1 a 4. Aqui é o cenário em relação ao exílio babilônico. 2 Reis 24. Aqui é falado sobre o rei Jeoiaquim. Ele foi rejeitado devido aos pecados do rei Manassés.
Vamos ver aqui, 2 Reis 24, de 1 a 4. Nos dias de Jeoiaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e invadiu a terra, e Jeoiaquim ficou sendo seu servo por 3 anos. Mas depois mudou de ideia, e se revoltou contra Nabucodonosor. O Eterno enviou contra Jeoiaquim as tropas dos caldeus. Aqui não está falando que Nabucodonosor se levantou sobre Jeoiaquim, sobre um rei de Israel, na sua própria força. O próprio Eterno levantou Nabucodonosor para fazer isso, porque se desviaram do papel que Israel tinha que cumprir. Então o Eterno enviou contra Jeoiaquim as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. Enviou-as contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Eterno, que falara por intermédio dos teus servos, os profetas. Aí o versículo 3. Na verdade, essas coisas aconteceram a Jeoiaquim conforme o mandado do Eterno, que o tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo o que fizera, como também por causa do sangue inocente que ele derramou. Pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Eterno não quis perdoar. Aqui, quando Israel deixa de cumprir o seu papel diante da humanidade, ele é punido, porque ele traz morte, porque a gente vê que ele vira. É isso que a gente está chamando a atenção. Você ser da geração que vai trazer a vida, ou da geração que vai trazer a morte, diz respeito aos atos de justiça. Se você tem atos de justiça para apresentar, ou se você não tem. Se você tem frutos de apresentar atos de justiça, ou se não tem. Em som aqui. Olha que interessante também essa palavra de esperança que tem aqui no versículo 40, quando a bênção que Isaac dá a Esaú. Pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás, pela força da carne, né? Espada própria. Mas quando te tornares impaciente, sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Aqui também nós podemos ver uma palavra de esperança lindíssima. Quando Yeshua diz, Lamentações também diz isso. Capítulo 11, versículo 29. E Yeshua tem uma palavra de muita esperança para Esaú, para toda a casa de Ismael e para todos os edomitas. Muito. Yeshua veio para unir Israel com as nações, e ele é a instrumentalidade disso. E aqui ele diz lindamente, Mateus 11, a partir do versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu vos ensinarei a Torá. Amém. Tomai sobre vós o meu jugo, porque há um peso de Yeshua, porque não existe uma vida espiritual sem peso. Então ele convida para tomar o peso dele, o jugo dele, e aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Não é aquele peso que Ismael trouxe sobre si e a bênção traz sobre eles, que é viver na força da carne. Aqui, inclusive foi por esse o pecado de Esaú. O primeiro pecado de Esaú envolve a comida. Primeiro pecado, para depois ele rejeitar o direito de primogenitura. Então, aqui Yeshua está dizendo, venha Esaú, venha descendência de Esaú, para mim, que eu vos ensinarei. Sim. Essa é a grande esperança. Essa é a palavra fantástica que Yeshua dá a nós e a todos eles, né? Amém.
Exatamente. E essa palavra que Yeshua traz, ele traz nesse contexto, onde Israel desenvolve o seu papel para que venha trazer a salvação a todos aqueles que aderirem, né, com a fé emuná, no tronco de Israel, que foi dado, que é uma geração que vem trazer a vida. Nesse aspecto aqui, que a gente está trazendo, no caso dos pecados de Israel, chamando a atenção para a desvirtuação que houve por parte de Israel em relação ao seu mandado, em relação àquilo que foi dado a eles, nas situações anteriores ao exílio babilônico. Aqui vimos em Jeoiaquim que eles estavam sofrendo aquela sanção por parte de Nabucodonosor, por ordem do Eterno, por conta dos pecados do rei Manassés. E os pecados do rei Manassés a gente consegue visualizar em 2 Reis 21. 2 Reis 21. Aqui nós temos uma série de situações que deixam claro que Manassés ele fez muito pior do que os povos que habitavam a terra onde Israel habitava. Então aqui, lá no versículo 10, disse o Eterno por intermédio dos seus servos os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações. Aqui as abominações são seríssimas. Adorações, sacrifício de filho a Moloque, colocação de postes ídolos, uma total subversão do papel da casa de Israel em relação aos seus deveres diante de toda a humanidade. E aqui, por isso que o Eterno pune de maneira tão gravemente. Aqui a medida já estava transbordando já, e por isso o Eterno não aceitou Jeoiaquim, e veio o exílio babilônico como uma consequência dessa situação, uma punição. Fez pior do que tudo o que fizeram os amorreus. Olha só, o rei fez pior do tudo que fizeram os amorreus que foram antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Por isso, assim diz o Eterno Elohim de Israel: hei de trazer tal desastre sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos de qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato e o vira para baixo depois de haver limpado. Desampararei o restante de minha herança. Entregá-lo-ei na mão de seus inimigos. Tornar-se-ão presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Eterno. Então aqui fica claro que toda aquela purificação que lemos lá em Números 33, que era necessária para entrar à terra prometida, ou seja, para conquistarmos a salvação, o Eterno falou: vocês não fizeram, agora eu vou fazer. Porque a palavra do Eterno ela não vai voltar atrás. A palavra do Eterno ela vai realizar toda a vontade dele. O Eterno falou, vai acontecer todas essas situações. Por isso veio o exílio babilônico. E aí o peso maior fica sobre as autoridades. O peso maior fica sobre as autoridades. Então, se nós falamos que nas gerações, Israel, Jacó, ele foi destacado, recebendo uma bênção de supremacia e de sustento, é para que ele seja autoridade, mas essa autoridade traz grandes responsabilidades, como temos visto até aqui. E isso a gente consegue visualizar ali no livro de Jeremias, capítulo 24. Quando Jeremias fala sobre figo. Como que a responsabilidade maior recai sobre os líderes, os sacerdotes, como lemos ali em Malaquias. Ele está requerendo que o sacerdote se apresente de coração limpo,
Ou seja, que o exterior seja como o interior, verdadeiro, íntegro. Porque apenas na integridade é que uma geração consegue servir para a vida. Porque Jacó tem as características de integridade. Os comentários rabínicos dizem que Esaú, ele tinha um palavreado, ele tinha uma persuasão, ele tinha em seu favor as suas habilidades em relação à caça. Mas Jacó era íntegro de coração. Ele era uma pessoa íntegra. Você ouvia e você sabia exatamente o que ele estava fazendo, o que ele estava pensando, o que ele estava praticando. É essa a integridade que de nós é exigida. Uma integridade. Então, por isso que isso recai sobre as autoridades, recai sobre os sacerdotes, recai sobre Israel, que recebeu aquela bênção de sustento, e o sustento para trazer a vida. Aqui, em Jeremias 24, ele diz claramente essa situação. Mostrou-me o Eterno 2 cestos de figos, postos diante do templo do Eterno, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em exílio para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro, figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. Perguntou-me o Eterno: que vês, Jeremias? Respondeu: figos. Os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então veio a minha palavra do Eterno. Assim diz o Eterno, o Elohim de Israel: como a estes figos bons, assim olho com favor aos de Judá, levados em exílio, e que enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Aqui é interessante a colocação que a pastora fez. Como para Esaú, Yeshua, que é o sumo sacerdote, que assumiu as suas responsabilidades diante de toda a humanidade, pode nele fazer com que Esaú encontre redenção, encontre sua salvação. Aqui, aqueles que foram desgarrados por conta da desobediência dos nossos pais, por conta da nossa própria desobediência, vão ser levados para longe, mas tem uma promessa de retorno, porque serão cuidados. Porque a vontade do Eterno não é pela nossa bondade, não é pelo que tem no nosso coração, não é pelo que tem em nós como natural, é porque nós buscamos ao Eterno, é porque nós queremos que o Eterno transforme as nossas vidas, é porque nós buscamos em obediência. Assumir a responsabilidade é assumir isso, é assumir essa verdade sobre as nossas vidas. Proclamar o nome do Eterno com integridade, sem pensar, sem ficar acreditando coisas ou fantasias, é com integridade, o que tem dentro dos nossos corações, como estamos nos servindo, como estamos servindo uns aos outros, como estamos nos colocando diante do Eterno para realizar os sacrifícios. Assim diz o Eterno, o Elohim de Israel: como esses figos bons, assim olho com favor aos de Judá, levados em exílio, e que enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a essa terra, e eu farei voltar a essa terra, a terra da herança, a terra que representa a salvação das nossas almas, onde cai o orvalho do céu, onde cumprimos as nossas responsabilidades com integridade, onde proclamamos o nome do Eterno para a salvação das vidas. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei, dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Eterno. Ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Elohims, pois se converterão a mim, retornarão a mim. Amém. De todo o seu coração, com integridade, com verdade. E olha a responsabilidade que recai sobre as autoridades, que não fazem.
E não são só as autoridades, a gente pensa em líderes, somos nós mesmos quando nós governamos as nossas vidas fora dos conceitos que o Eterno tem nos dado, fora do que o Eterno tem falado a nós. Quando inventamos histórias, quando trazemos contendas entre nós mesmos. Versículo 8. Mas como se rejeitam os figos ruins, que não se podem comer, de ruins que são, certamente assim diz o Eterno. Do mesmo modo entregarei Zedequias, rei de Judá, aos seus príncipes, e o resto de Jerusalém, quer fiquem nessa terra, quer habitem na terra do Egito. Farei que seja um espetáculo horrendo, ofensa para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição, em todos os lugares para onde os lancei. Enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos sobre a terra que dei a eles e a seus pais, porque não cumpriram a sua responsabilidade, que é trazer a salvação, que é proclamar o nome do Eterno em verdade e integridade. Porque saíram da geração de Jacó e estavam com as características, poderiam estar até com o exterior, com as características de Jacó, mas estava corrompido por dentro com as características de Esaú, com persuasão, com palavras, fazendo acepção de pessoas na Torá. É dura essa palavra, mas é uma palavra também de esperança. Também de esperança, porque requer de nós um ajuste diante do Eterno. E o retorno para todo esse quadro, depois, saindo do exílio babilônico, começa toda a restauração, começa toda a restauração do templo, a formulação de todo um cenário onde chegaria o nosso sumo sacerdote Yeshua HaMashiach para fazer essas grandes coisas, porque o retorno é o Mashiach, é com o Mashiach nesse templo. E é isso, lá nós estamos em Ageu, capítulo 2. Vamos ver essa palavra. Ageu, capítulo 2. 3-9. Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? A primeira glória que foi devastada por conta da soberba, por conta da falta de responsabilidade. E como veres agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Eterno, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Eterno dos exércitos. É esta aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Assim diz o Eterno dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra e o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Eterno dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Eterno dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Eterno dos exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Eterno dos exércitos. Essa aqui é a habitação que nós precisamos ter em mente, que diz respeito à morte da nossa natureza carnal. Sem mortificarmos a nossa natureza carnal, não existe condição de nos apresentarmos diante do Eterno com integridade de coração, com os caracteres de Jacó, para cumprir os nossos deveres como geração que vai trazer a vida, uma geração sacerdotal que vai proclamar o nome do Eterno para a vida, que vai fazer muitos entrarem para a salvação, para a terra prometida para a salvação. Então, esse templo corruptível, que recebeu a palavra, que não tinha a noção dos caracteres do Eterno, que luta e que milita
constantemente contra os ensinamentos do Espírito, precisa ser mortificado pelos nossos atos de justiça, pelos sacrifícios diários e pela integridade das nossas palavras, dos nossos atos de justiça e dos nossos atos em relação àqueles aos quais o Eterno tem nos enviado. Porque o Eterno abriu os portões dessa casa e nos colocou responsabilidades para a proclamação do seu nome, para levarmos a verdade da salvação, não para perdermos tempo com qualquer tipo de conceito que não seja aquilo que o Eterno nos concedeu. Então não temos dúvida, não temos que ter tempo para pensar ou cogitar situações. 2 pensamentos. É apenas um único pensamento, é a proclamação do nome do Eterno, realizando aquilo que o Eterno deu no modelo com que Ele tem nos concedido. Essa foi a colocação que o Eterno fez. Por obra do próprio Eterno, a geração de Israel dará a vida, assumindo seu compromisso em verdade. Vamos agora, passa as páginas aí da sua Bíblia até Zacarias 8. O Eterno cumprirá as promessas dadas a Abraão, Isaque e a Jacó. Ele fará. A gente viu, Jacó recebeu uma bênção, era a responsabilidade de Jacó se manter na Torá, houve um desvio, por conta disso, a purificação não foi feita para que entrasse a terra prometida. Veio o julgamento para que o Eterno fez a própria limpeza para que Israel cumprisse com o seu papel, por zelo da própria palavra do Eterno. Isso está descrito aqui já em Zacarias, versículo 2. Assim diz o Eterno dos Exércitos: zelo por Sião com grande zelo e com grande indignação, zelo por ela. Assim diz o Eterno: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Então Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Eterno dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Eterno dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. Isso aqui quer dizer que prosperarão em vida. Haverá prosperidade em vida por conta das bênçãos, por cumprir os mandamentos do Eterno, e a morte se afastará da casa de Israel. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão, porque as gerações serão abençoadas e frutificarão. Assim diz o Eterno dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Eterno dos Exércitos. Assim diz o Eterno dos Exércitos: eu salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei e habitarão no meio de Jerusalém. Serão o meu povo e eu serei o seu Elohim em verdade e em justiça. Assim diz o Eterno dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós que nestes dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Eterno dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Antes destes dias não havia salário para homens nem para animais, não havia paz para o que entrava nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante desse povo como nos primeiros dias, diz o Eterno dos Exércitos. A semente prosperará. Olha as bênçãos que foram dadas a Jacó. A semente prosperará. A vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. Farei que o resto deste povo herde tudo. Farei que o resto desse povo herde tudo. É a herança da vida eterna. Ó casa de Judá e ó casa de Israel, assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e serei uma bênção. Não temais,
sejam fortes as vossas mãos. Assim diz o Eterno dos Exércitos. Assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Eterno dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais. Então é essa a vontade que o Eterno tem para nós. É isso que precisamos compreender nessa situação. E aqui o Eterno, ele nos coloca a necessidade de que é exigido de cada um uma responsabilidade, um serviço. E aqui diz assim, o que devemos fazer em relação a isso? É o que está escrito no versículo 16 e 17 de Zacarias 8. São essas as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, ou seja, seja íntegro. E executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso. Eu aborreço a todas essas coisas, diz o Eterno. Ou seja, faça aquilo que o Eterno concedeu como verdade, seja íntegro, verdadeiro diante do Eterno, nos seus serviços que precisam ser realizados. Aqui, eu gostaria só de concluir, lá em 1 Pedro, a pastora ainda tem um aviso para dar. A geração que produz vida será aquela que deixar morrer a natureza carnal e não será confundida no Machia. Não será confundida no Machia. Então precisamos compreender isso bem e estarmos unidos nessa verdade. Isso nós encontramos ali em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Deixando, pois, toda malícia, ou seja, toda a corrupção do coração, todo o engano, o fingimento, invejas e toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Eterno é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Elohim eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais aceitáveis a Elohim por Yeshua HaMashiach. Pois na Escritura se diz, vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crer não será confundido. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eram povos, mas agora sois povo de Elohim. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, com essa palavra aqui, nós colocamos essa situação diante de nós para reconhecermos que nós precisamos deixar morrer a nossa natureza carnal, que nós possamos assumir as nossas responsabilidades diante do Eterno, na proclamação do nome do Eterno, fazendo tudo que apraz ao Eterno, com toda a diligência, com todo o zelo, para que sejamos encontrados íntegros, para que o nosso interior reflita, não seja refletido pelos nossos atos de justiça.
eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Essa é a palavra que nós colocamos diante dessa casa. Nós pedimos a Ti, ó Pai, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, e que o Senhor venha apacentar, ó Pai, os nossos corações, convencendo a cada um de nós sobre o juízo, sobre a justiça, sobre a verdade, ó Pai, que consiste na proclamação do Seu nome e na salvação, ó Pai, das nossas almas, por meio, ó Pai, da proclamação de que o Senhor é o único Elohim sobre toda a terra, ó Pai. Bendito seja o Senhor.